Em Mateus, no capítulo 18, no verso 7, Jesus afirma que é inevitável que venham escândalos. Se olharmos só para essa frase, trataremos os escândalos como inevitáveis. Na sequência, percebemos que Jesus nos ensina como evitá-los, o que pode gerar a pergunta: os escândalos são evitáveis ou inevitáveis? Nosso Senhor, e nem tampouco a Bíblia se contradiz. Nos próximos minutos, nós vamos conversar a respeito disso e entender o que exatamente Nosso Senhor comunicava no ensino. Fique comigo. Estou hoje na cidade de Mitzpe Ramon, em Israel. Mitzpe significa mirante, sim, esse é o nome da cidade, que está a 886 metros de altitude, um dos pontos mais altos de Israel, e que tem essa cena linda aqui atrás. Uma das maiores, se não a maior cratera do mundo, né? Alguns diriam que isso é uma obra linda da natureza, nós a atribuímos ao Criador. Bom, aqui estou passando para trazer uma palavra ao seu coração. No Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no verso 7, Jesus diz: ai do mundo por causa dos escândalos. Mas para entender a declaração de Jesus, é importante que a gente compreenda o seu contexto. E o contexto abrangente envolve os versículos anteriores e os posteriores. Nos anteriores, no verso 2, nós lemos: Jesus chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Ele está falando das crianças. Então ele diz: quem receber uma criança tal como essa, em meu nome, a mim recebe. No verso 6 ele emenda: qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Então, na sequência, Jesus diz: portanto, se tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado, que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Quando Jesus fala sobre não ser motivo de escândalo, essa palavra significa uma pedra de tropeço, algo que faz com que outros tropecem. O que exatamente o Senhor Jesus está nos comunicando? Ele apresenta os escândalos como sendo inevitáveis, mas na sequência ele diz para não fazer um desses pequeninos tropeçar, o que terá para você um destino muito terrível. É melhor que você faça todo o possível para evitar. Se necessário, chegue ao extremo de cortar uma mão, um pé ou arrancar um olho, mas não cometa o escândalo. Ou seja, a primeira declaração de Jesus é de que ele é inevitável. Na sequência, ele mostra que deve ser evitado a qualquer custo. A pergunta é: os escândalos são evitáveis ou são inevitáveis? Nosso Senhor não se contradiz, a palavra de Deus não se contradiz, e o que nós temos aqui não são declarações divergentes, são complementares. Quando Jesus fala sobre os escândalos serem inevitáveis, ele está falando sobre a coletividade, ele está falando sobre a humanidade. No contexto de uma raça humana caída, dominada pelo pecado, e mesmo no contexto daqueles que foram salvos, redimidos e que estão ainda num processo de santificação, nós vamos encontrar o elemento falível que o ser humano apresenta. Portanto, de uma forma geral, é inevitável que escândalos aconteçam. Quando olhamos para a humanidade, não podemos esperar perfeição de todos. Agora, enquanto indivíduos, nós temos a responsabilidade, naquilo que nos diz respeito, de lutar para que, de modo nenhum, sejamos instrumento de tropeço para os outros. E essa distinção precisa ser feita. Se no âmbito pessoal o escândalo não fosse evitável, qual a razão da orientação que o Senhor Jesus dá sobre lutar contra isso, né? A ponto de cortar uma mão, um pé ou remover um olho? Então entendemos que, na perspectiva individual, os escândalos sim são evitáveis, embora na coletiva não. Então precisamos lutar para que eles não encontrem lugar em nós e precisamos saber administrar os escândalos que presenciaremos ao longo da caminhada, porque isso acontece na vida de outros e já não é mais nossa responsabilidade determinar ou não se eles acontecem, apenas como vamos reagir àquilo que acontece com outros. Nós precisamos destacar algumas verdades. Em primeiro lugar, destacamos o que é evitável e o que é inevitável na matéria de escândalos. Mas, em segundo lugar,
eu quero destacar o princípio bíblico do exemplo. O exemplo é um dos maiores meios didáticos e é definitivamente um padrão bíblico de ensino. Em João, no capítulo 13, no verso 15, nosso Senhor diz: eu vos dei exemplo para que assim como eu fiz, vocês também façam. E o exemplo de Cristo, reproduzido pelo comportamento dos seus discípulos, que deveriam seguir sua referência e exemplo, também acaba se tornando um referencial. É por isso que em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 1, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E diante disso, nós temos a responsabilidade, enquanto discípulos de Jesus, de imitá-lo e de, à medida que seguimos de perto essa referência que é nosso Senhor Jesus, sermos referência para outras pessoas. Desde criança, eu ouço no meio evangélico a frase: não olhe para o homem, olhe para Jesus. A pergunta é, teologicamente falando, ou melhor, biblicamente falando, essa frase é verdadeira? Eu diria sim e não. Pastor, como sim e não? Se for uma forma de se eximir da responsabilidade de dar exemplo, não, ela não é verdadeira. Tipo, nenhum de nós nunca pode ser um referencial. No entanto, se for um ato de sobrevivência da nossa fé, entendendo que mesmo que homens falhem, nós jamais devemos deixar de seguir olhando para Jesus, então sim, nesse sentido, a frase é verdadeira, porque Hebreus capítulo 12, verso 1 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele é o nosso foco. Enquanto aqueles que nos lideram, que servem de exemplo para nós, estão de olho em Jesus, seguindo o seu exemplo, nós, à medida que olhamos para Jesus, olhamos para aqueles que estão no mesmo trilho. Se eles saírem do caminho, nós não os seguiremos, nós seguiremos o autor e o consumador da fé. Então, se a frase for usada para simplesmente nos eximir da responsabilidade de ser exemplo, dizendo o exemplo é Jesus, ela está errada. Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Cada um de nós tem a responsabilidade de imitar Jesus e dessa forma se tornar um padrão e referência para outros. Mas, quando pessoas falham, como diz, a nossa responsabilidade de evitar escândalo é individual. Nós não somos responsáveis pelos outros. Quando outros falham, então sim, temos a responsabilidade de nos conservar de olho em Jesus. A responsabilidade de não escandalizar não se limita somente a líderes. É para todo cristão. Em Romanos, no capítulo 14, no verso 15, o apóstolo Paulo diz: se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer, por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Alguns estavam divididos pela questão da comida. E Paulo fala de um grupo que se abstinha de certos alimentos, ele os classifica como fracos, débeis na fé. Paulo deixou claro o partido no qual ele estava, naqueles que acreditavam que pode comer de tudo. Mas ele diz: o meu direito não deve ser um pretexto para que eu atropele a fé de ninguém. Nós precisamos ser zelosos com os mais fracos na fé. Isso significa andar em amor. Então, sim, devemos ser exemplo, devemos ser referência e não podemos, nem no terreno daquilo que é a nossa liberdade, deliberadamente servir de pedra de tropeço para ninguém. Dito isso, eu quero, em terceiro e último lugar, trabalhar a questão: como lidar com os escândalos. Se na perspectiva coletiva eles são inevitáveis, nós devemos entender que Jesus estava nos preparando para que a gente pudesse lidar com isso. E eu vejo pessoas se decepcionando profundamente, afastando-se de Jesus por causa do escândalo de outros. E algumas delas até dizendo: eu nunca esperava encontrar isso no nosso meio. Eu digo: se você não esperava, é porque você não prestou atenção no que Jesus falou. Jesus e também depois os apóstolos advertiram sobre falsos mestres, sobre falsos profetas, sobre lobos vestidos com pele de ovelha, e Jesus advertiu que os escândalos viriam. Então nós não podemos nos decepcionar, a menos que a gente não esteja esperando aquilo que ele disse que deveríamos esperar. Como devemos lidar com os escândalos? Em 1 Timóteo 5,19, o apóstolo Paulo diz: não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ele está orientando Timóteo, que era um supervisor de igrejas que tinha estabelecido outros presbíteros. Ele não está dizendo que um presbítero nunca pode ter denúncia contra ele. Ele diz: tem que ter testemunhas. Isso significa que os líderes eram passíveis de falha e a igreja trabalhou isso desde o início. Nunca foi apresentada uma visão de infalibilidade de nenhum ministro. O único que pode ser visto dessa forma é o Senhor Jesus. Isso não significa que está tudo bem falhar. O mesmo Jesus que diz: é inevitável que venha escândalos, diz: ai do homem pelo qual os escândalos vêm. Jesus não estava fazendo apologia ao suicídio, mas ele diz: é melhor esse homem amarrar uma pedra no pescoço, se lançar nas profundezas do mar,
do que servir de escândalo. Nós precisamos entender que isso é sério e que haverá juízo, haverá punição da parte de Deus. Com isso em mente, eu e você precisamos entender que nós precisamos desenvolver uma fé que sobrevive a tudo, inclusive aos escândalos que podemos presenciar. Não nos alegraremos por causa deles, pelo contrário, choraremos por causa deles. Mas nossa relação com Cristo não pode ser afetada por causa de mau exemplo de pessoas, mesmo que sejam líderes cristãos. Quando falamos a respeito de alguns assuntos, nós precisamos olhar o que Jesus tentou nos preparar para enfrentar: difamações. Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os que viveram antes de vocês. O Senhor Jesus, além das difamações, nos orientou a ter uma fé que sobrevive a perseguições. Mateus 10, 23. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Ele também nos preparou para as ameaças de morte. Mateus 10, 22, 23. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Ficar firme até o fim. Não importa se venham difamações, se vêm perseguições ou se vêm ameaças de morte. Agora, se devemos resistir a isso, porque nossa fé não sobrevive ao escândalo de outro que sequer é nosso. Precisamos vigiar para não sermos enredados por isso. Permaneça firme, olhando para Jesus, a despeito do escândalo de outros. Saiba que Deus o julgará e você cuide para que você não sirva nunca de pedra de tropeço. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a graça do Senhor seja o recurso que usemos para permanecer de pé.